Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. Somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí. Produzimos eventos online presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo da segunda edição da Fetransporte Brasil Conference. Meu nome é Anderson Ajop, eu sou fundador da Educa Seguros e estou aqui para conversar com vocês sobre marketing para corretores de seguros, dicas e ações para prospectar e conseguir clientes através da internet. Se interessou pelo conteúdo? Confere aí o que a gente vai ver hoje. A gente vai falar sobre redes de contatos ou comunidades, como isso pode ajudar o corretor de seguros a gerar negócios. Vamos falar também sobre redes sociais, criação de conteúdo, como descobrir o que é tendência ou quais são as tendências na internet, sobre anúncios online, sobre parcerias e assim a gente vai estar concluindo o nosso conteúdo. Se interessou? Então fica com a gente até o final. Eu queria começar falando sobre alguns mitos e verdades ou questionamentos que os corretores de seguros fazem para a gente aqui no dia a dia. O primeiro deles é: marketing é só para grandes corretores de seguros ou para as seguradoras? E a gente sempre responde que não é só para as grandes corretoras. Qualquer um corretor, independente do seu tamanho, seja ele pessoa física ou até jurídica, ele pode fazer marketing. Claro, serão pequenas ações comparadas às grandes ações de marketing e de comunicação que as seguradoras ou as grandes corretoras fazem, mas já vai ser algo que pode trazer resultado para o corretor. O segundo questionamento que nos fazem é: qualquer um pode fazer marketing? Qualquer corretor pode desenvolver ou colocar de pé uma estratégia de marketing? Aí a gente responde que ele precisa ter certas habilidades, então ele precisa estudar, existe uma curva de aprendizado. E a gente sempre recomenda, né, que ele pode até começar fazendo sua própria estratégia, colocando um anúncio no ar, criando conteúdo, mas que é preciso que ele considere sempre se aquilo é o que vai trazer mais resultado para ele ou se é a venda do seguro que é o mais importante para ele. Então, esse trabalho pode ser executado por ele num primeiro momento, desde que ele tenha essas habilidades, ou já desde o início ele pode terceirizar, contratar um colaborador, construir uma equipe ou contar com uma agência parceira para realizar sua estratégia de marketing. Então, respondendo essa pergunta, qualquer um consegue fazer? Sim, desde que tenha as habilidades e ele vai escolher se ele vai colocar em prática isso ou se ele vai fazer isso através de um terceiro, mas tendo os conhecimentos necessários até mesmo para poder contratar o parceiro certo. O terceiro questionamento que nos fazem é: os resultados são rápidos, né? A gente, no dia a dia dos negócios, quer que o resultado seja o mais rápido possível, que a gente tenha retorno dos investimentos que a gente está fazendo, né, de forma mais rápida possível. E também que eles sejam certos, ou seja, se a gente investir 1, vai colher 2.
Então a gente sempre responde que não, é preciso ter paciência. Então, investir em marketing digital é algo que precisa ser feito de forma recorrente, que os resultados vêm ao longo do tempo, proporcionalmente às ações que você está fazendo, e que ele não é certo, porque não é uma matemática, né? Se eu investir 1, vai voltar 2. Não funciona assim no marketing digital. Então é preciso ter paciência, é preciso fazer ações de forma recorrente e também fazer os ajustes necessários para que se alcance o resultado esperado. O primeiro deles é que você tenha um produto bem definido, ou seja, qual o produto que você quer vender. É muito importante que você não vá para a internet com um portfólio muito grande de produtos, porque as ações em geral vão ser poucas e você ainda vai ter que distribuir ela entre vários produtos. Então, para medir isso, para conseguir provar ali que você está tendo algum resultado, vai ser difícil se você tiver um portfólio muito grande de produtos. Então, escolha 1, no máximo 2 produtos para fazer essa oferta, ou para que as suas ações sejam direcionadas ou ter como base as suas ações esses únicos produtos, 1 ou 2 produtos no máximo. Então, o primeiro passo é escolher um produto. O segundo passo é ter um perfil ideal de cliente. O que é isso? É saber quais são as características do cliente que você quer ter na sua carteira. Então, qual o tamanho? Se é uma empresa, qual o tamanho dessa empresa? Qual é o segmento que ela atua? Quantos funcionários ela tem? Qual o faturamento dela? Então, ter isso bem definido é muito importante para que você não busque qualquer tipo de cliente. E a gente falou sobre empresa, né? E dentro dessa empresa, quem vai ser o interlocutor? É o próprio dono da empresa? No caso de transporte, é a pessoa que cuida dos seguros, do gerenciamento de risco. Numa empresa onde você queira vender, por exemplo, benefícios, o interlocutor vai ser o gerente de RH, vai ser o gerente de compras, o financeiro, ou numa pequena empresa vai ser o dono da empresa. Então, ter esse perfil cliente ideal é um primeiro passo, é um segundo passo para que a gente consiga ter bons resultados ou que os resultados sejam mais assertivos nas suas ações. Terceiro passo é escolher os canais que você vai conversar com esse seu cliente ideal. Então, você precisa saber em quais canais ele está presente. Ele está presente lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ele utiliza o WhatsApp, ele utiliza um outro meio de comunicação para falar com os seus clientes ou para buscar informação, ele busca informação lá no Google, ele assiste vídeo no YouTube, então você precisa definir esse canal. E essa mesma regra que a gente utilizou para os produtos vale também para os canais. Não adianta você escolher todos esses canais para conversar com o cliente. É preciso saber onde ele está, esse seu cliente ideal. É preciso saber onde ele está e também saber o quanto você consegue, quanto de esforço você consegue empregar. Quantos braços você vai ter para produzir conteúdo, para alimentar todos esses canais que você tem de comunicação com o cliente ideal. E aí, de novo, se você está começando, se você tem poucos recursos, poucos braços aí para te ajudar, escolha um, no máximo 2 canais e que ele seja aquele canal onde você entende que ele é relevante para o seu cliente ideal, para aquele cliente que você quer atingir. O quarto passo é criar relacionamento. Como é que você vai criar relacionamento? É através desse canal, é produzindo conteúdo, seja ele em vídeo, em texto, dependendo do canal. Qual é o formato de conteúdo que o seu cliente acredita que é relevante para o seu cliente? Então, produza conteúdo nesse formato que o seu cliente entende que é relevante. Se for vídeo, produza vídeo. Se for em texto, produza artigos, e-books, infográficos. Então, escolha formatos de conteúdo e crie esse relacionamento com o seu cliente. E serve também os e-mails. Então, você pode também criar relacionamento com o seu cliente através de e-mails. E o quinto e último passo, tenha bem definido como você vai realizar essa venda. Vai ser através de um link de venda online que a sua seguradora disponibilizou, a seguradora parceira. As seguradoras parceiras normalmente disponibilizam isso. Ou vai ser através de uma landing page, onde o cliente vai preencher informações básicas e você vai entrar em contato com ele, ou você já vai pedir mais informações mais detalhadas para já enviar a cotação. Então, tenha isso bem definido, como você vai realizar a venda. Não parta do pressuposto que o seu cliente já sabe como vai ser, tenha isso bem definido.
A gente falou de 5 passos que você deve seguir antes de começar qualquer ação na internet. Então, vamos agora a algumas frentes ou algumas dicas e ações que você pode realizar, colocar em prática e para conseguir mais clientes através da internet. Vamos a elas? Vamos falar sobre redes de contatos. Vamos falar sobre comunidades e sobre o LinkedIn e como essas podem ser uma das primeiras ações que você pode colocar em prática. Foi o que a gente fez aqui na Educa Seguros e deu muito certo. Então, participe de comunidades empresariais, se relacione com outros empresários, seja do seu segmento, seja de segmentos que você quer conversar, que você tem como alvo das suas ações e também participe de grupos do WhatsApp, do Facebook. Aqui, particularmente, eu participo de muitos grupos de corretores, de marketing, de agências de marketing, onde a gente está conversando sobre criação de conteúdo. Isso acaba gerando negócios aqui, tanto para a gente como para os nossos clientes. A gente acaba fazendo conexões que geram negócios para a gente e também para alguns dos nossos clientes. A gente acaba conectando clientes uns com os outros, fazendo indicações. Então, participe de comunidades, de grupos, seja ele por região ou por segmentos na área que você atua. Essa é uma das primeiras ações que você pode colocar em prática e não custa nada. E, gente, utilizem o LinkedIn, mantenham o perfil seu pessoal atualizado lá no LinkedIn. E lá também, assim como no Instagram e no Facebook, existem 2 tipos de perfis ou de perfis que você pode criar lá, o seu pessoal e o da empresa. Então, mantenha atualizado o seu perfil pessoal com as suas informações, seu histórico profissional, compartilhe informações úteis para a sua rede de contatos, para suas conexões lá. Em nome da sua empresa, compartilhe informações sobre a sua empresa, os conteúdos que você estiver publicando em outras plataformas, vídeos que você venha a criar e também as vagas. Então, utilizem o LinkedIn, é uma das principais plataformas para contato com empresas ou profissionais que estão presentes numa empresa e também é uma das formas, é uma das redes onde a gente consegue iniciar uma conversa sobre a nossa empresa, sobre negócios, de forma bem tranquila, diferente de outras redes, do Facebook, Instagram, onde as pessoas são mais reservadas e, em geral, preferem falar sobre assuntos particulares ou deixarem elas exclusivamente para assuntos particulares. Então, utilizem o LinkedIn e essa primeira ação que a gente falou sobre rede de contatos, tanto participar de comunidades e utilizar o LinkedIn, a gente escolheu colocar ela em primeiro lugar aqui porque justamente não requer nenhum investimento financeiro. É simplesmente seu investimento de tempo e dedicação no uso e em aplicar essas ações. Então, essa é a nossa primeira ação. Faça e utilize redes de contatos. A gente não poderia deixar de falar sobre redes sociais. Elas estão cada vez mais relevantes e você e a sua empresa têm que estar presente nelas. A gente está falando de Facebook, de Instagram, até mesmo de LinkedIn, a rede social profissional que a gente acabou de falar. E a gente está falando também de YouTube e de redes sociais mais recentes ou criadas recentemente, como por exemplo o TikTok. Mas nessa infinidade aí de redes sociais, quais delas a gente deve estar presente? A gente deve estar presente naquelas onde o nosso público, o nosso cliente ideal está presente. E um primeiro passo, depois de escolhida a rede social e depois de saber, de conhecida qual é aquela rede social que o nosso cliente está presente, é se tornar relevante para o nosso público. Como é que a gente se torna relevante para o nosso público? Onde existe uma infinidade de conteúdos, um monte de gente falando, um monte de empresas, influenciadores presentes. É preciso ser relevante criando conteúdo ou falando de assuntos que são de interesse do nosso público. Só assim você vai conseguir ser relevante para o seu público. Ou se tornar relevante, né, nessa infinidade de conteúdos que existe, né, nessa grande disputa por atenção que existe. É preciso contar histórias, é preciso utilizar um pouco de storytelling, é preciso saber criar narrativas ali, não só panfletar, não só fazer anúncios, distribuir anúncio, falar de produto. As pessoas estão cansadas disso, estão cansadas de vivenciar isso.
Até as grandes marcas ou pequenas precisam saber contar histórias. Contar histórias sobre seus produtos, saber falar sobre aquele seu produto numa narrativa mais de história. Então, pesquise sobre storytelling, como utilizar isso aí no marketing. E por último, interaja. A gente vê um monte de corretor que publica conteúdo, que cria conteúdo lá na vídeos, publica esses vídeos, as pessoas respondem, comentam, mas os corretores acabam não fazendo nada, não respondem esses comentários, não interagem, ou até mesmo não entram em outras páginas e interagem com outros negócios que são complementares aos deles, ou influenciadores que falam dos assuntos que ele fala. Então, via de regra, o corretor dá mole nisso, ele deixa a desejar nesse quesito. Então, não cometa esse erro. Interaja nas publicações, nas suas próprias publicações, responda os comentários e interaja com outros perfis, com outras empresas nas redes sociais. A gente já falou sobre LinkedIn, sobre redes sociais, sobre como se tornar relevante para o nosso público, o que fazer antes de colocar qualquer ação de marketing no ar. Então, a gente agora precisa falar sobre conteúdo. A gente só vai conseguir ser relevante para o nosso público se a gente conseguir criar os melhores conteúdos. E como se cria conteúdo? Que primeiro, né, o que é conteúdo? A gente está falando de conteúdos em textos, em vídeos, em infográficos, e-books. Isso tudo é conteúdo. Até um post, uma frase que você coloca na sua rede social, isso é conteúdo. E o que é preciso ter em mente na hora de criar conteúdo? A gente precisa ter em mente que a gente vai ter que falar sobre assuntos que vão resolver problemas dos nossos clientes ou que são relevantes para os nossos clientes ou para o nosso potencial cliente. A gente está falando de assuntos, por exemplo, que vão resolver problemas que não estão relacionados ao nosso produto em si, aquele produto que a gente quer vender. Vou dar um exemplo de seguro de vida. Vamos pegar o seguro de vida para citar um exemplo. Antes da pessoa querer contratar um seguro de vida, da gente falar de coberturas, de como funciona o seguro de vida, quais são as coberturas, quais são as assistências presentes numa apólice de seguro de vida, a gente precisa falar sobre planejamento financeiro, a gente precisa falar, por exemplo, sobre planejamento sucessório, se for o produto que você queira vender ali no final, dependendo do produto, né, que você queira vender. A gente precisa falar sobre aposentadoria, sobre o momento familiar que a pessoa está vivendo, né? A família está vivendo, qual é o momento familiar dela. Então, antes da gente falar sobre o nosso produto em si, a gente precisa falar sobre todos esses outros assuntos para aí sim vender o nosso peixe, vender o nosso produto. E a gente está falando, isso que a gente falou aqui é uma jornada de compra. Todo cliente passa por essa jornada de compra antes de efetivamente pagar por um produto. Então, ele pesquisa sobre determinado assunto ou ele está envolvido dentro de um contexto, ele identifica que ele tem um problema, ele busca a solução para esse problema e aí é nesse momento que você, em geral, se apresenta. Mas é possível, através de conteúdo, estar presente na vida do nosso potencial cliente durante toda essa jornada. É por isso que a gente cria conteúdo, é assim que a gente se torna relevante e no final ele acaba escolhendo contratar ou fechar o seguro com a sua corretora, fechar o produto, comprar o produto ou o serviço com a nossa empresa. É assim que funciona a criação de conteúdo. Quando a gente fala mais especificamente sobre conteúdo para blog e para site, a gente precisa considerar que esses conteúdos precisam estar otimizados para os mecanismos de busca. Ou seja, esse conteúdo precisa ser atraente, além de ser atraente para o público, ele precisa ser atraente para o Google. Ou então o Google precisa entender que informações tem naquele site, então ele precisa estar estruturado e ao criar aquele conteúdo, você deve levar em conta as principais práticas de SEO, que é a otimização para os mecanismos de busca. Então, se você não sabe muito sobre esse assunto, pesquise, se aprofunde nesse assunto. Se você um dia pretende criar conteúdo para blog ou ter o seu site bem posicionado nas buscas do Google, pesquise sobre esse assunto. Por fim, é preciso que você entregue o conteúdo certo, sobre o assunto certo, no formato certo,
no canal certo, né? A gente falou de vários canais aqui, e no momento certo, ou seja, de acordo com o momento da jornada de compra que o seu cliente está vivendo. E como que a gente descobre o que é relevante para o nosso público? Ou seja, o que é tendência na internet ou entre os nossos potenciais clientes? A gente tira isso da nossa cabeça? É claro que não, né? Por experiência, na experiência do dia a dia, a gente já consegue ter alguns insights, saber o que o nosso cliente pergunta ali, o que ele está ligando sempre para tirar dúvida, ou que sempre é um calo ali para o nosso cliente e a gente está tendo sempre que responder. Então, no dia a dia, a gente já tem alguns insights. Mas a internet é muito rica de informação e a gente consegue explorar e utilizar ferramentas onde a gente descobre quais são essas tendências ou o que nosso potencial cliente está pesquisando, está querendo saber. E como é que a gente faz isso? Primeira forma de saber isso é através das palavras-chave. O Google tem uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-chave. Lá ela diz para a gente quantas buscas mensais e aqui locais, né, no Brasil estão sendo feitas para determinado termo, ou seja, para determinada palavra-chave. Essa é uma forma bem simples de saber se um determinado termo, ou seja, um determinado assunto, está sendo muito ou pouco pesquisado e assim você entender se aquele assunto é relevante para o seu cliente. E como é que você vai utilizar as redes sociais? A gente já falou sobre conteúdo para blog, para site. Então, a primeira forma de usar as palavras-chave é otimizando esse conteúdo para essa determinada palavra-chave ou criando um conteúdo sobre essa determinada palavra-chave, esse determinado tema. E a segunda forma da gente utilizar as palavras-chave é criando anúncios para essas palavras. Então, você identificou uma palavra-chave, entende que ela diz respeito sobre o seu produto ou sobre algo que você queira entregar, algum conteúdo, então você vai criar um anúncio para aquela palavra-chave. É aquele anúncio lá no Google, que quando você pesquisa alguma coisa, os primeiros resultados são pagos. É para esse anúncio aí que a gente está falando. Então você vai escolher essa palavra-chave para que o seu anúncio apareça toda vez que alguém pesquisar por ela. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, quero deixar mais uma dica. Utilize o Google Trends para saber, aí já de forma mais macro, não tão específica, que assuntos estão sendo tendência na internet. O Google Trends diz para a gente se determinado assunto no último ano ou nos últimos anos aumentou a busca ou diminuiu a busca. E aí eu deixo aqui uma provocação. Faça um teste, pesquise os mais diversos assuntos e também os assuntos relacionados a seguros para saber se estão sendo buscados, estão sendo uma tendência na internet ou não. Chegamos a eles, aos anúncios online, ou mídia paga, anúncio patrocinado, tem muitos nomes, cada um chama de um jeito. Mas é uma forma de você fazer com que o seu conteúdo alcance um número maior de pessoas comparado a uma publicação orgânica, ou seja, aquela publicação que você simplesmente colocou lá na sua rede social ou colocou lá no seu blog. E é uma forma também de conseguir resultados mais rápidos. Mas antes da gente falar mais sobre os anúncios online, vamos entender o que são eles, né? Quando a gente fala em anúncio online, as principais plataformas são o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Google Ads. Quando a gente fala em Facebook, é aquele anúncio patrocinado, aquela arte ou aquele vídeo que aparece entre os conteúdos dos stories ou quando você está rolando lá o seu feed. No Instagram, quando você está assistindo stories, aí aparece um vídeo lá que às vezes você nem percebe, está tão dentro do seu contexto que você nem percebe. É aquele vídeo que aparece no YouTube antes de você assistir aquela música, de ouvir aquela música, aí aparece aquele vídeo patrocinado. E no Google é quando você pesquisa e aqueles primeiros resultados que aparecem na pesquisa. E é também quando você busca uma informação sobre determinado assunto e em qualquer site que você entra, aquela empresa está te perseguindo, aquele anúncio está te perseguindo. Isso também é um anúncio do Google. Os anúncios online é uma forma de, com menos esforço, você conseguir mais resultados, mas também requer um investimento maior. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Mas por onde começar? Dá para fazer por conta própria? Tá, desde que você estude, desde que você passe por essa curva de aprendizado, dá. Dá para começar investindo um pouco? Também dá.
15, 20 reais, 50 reais, 100 reais por mês, você consegue já colocar um anúncio no ar. Então, não é que é barato, não é porque você consegue começar por pouco que é fácil. É preciso entender como funciona cada uma dessas plataformas. Siga essa regra também, não comece por todas elas. Tente estudar, entender como funciona cada uma delas, entenda qual que você tem mais afinidade ou facilidade de aprender e comece por ela. Tem muitos corretores aqui que a gente conhece que fazem seus próprios anúncios lá no Google, no Facebook e estão tendo resultados. Tem outros que também trabalham com agências e estão tendo resultados. Então, uma forma de você alcançar resultado mais rápido, desde que você tenha como investir, é fazendo anúncios online. E você, já fez parcerias? Uma das formas de alcançar um público ou um grupo de pessoas que você, em geral, não alcançaria no seu dia a dia ou dentro do seu contexto ou na sua rede é fazendo parcerias. Então a gente sempre recomenda, faça parcerias com outras empresas, com influenciadores e o único critério que você precisa ter é aquele parceiro, aquela empresa, aquele influenciador complementa ou fala do mesmo assunto que você fala, os seus negócios são complementares, faça parcerias. Aí a gente está falando, por exemplo, de um corretor que faz parceria com uma empresa de contabilidade, que também fala com empresas, de um corretor que faz parceria com uma associação, um sindicato, que tá dentro do segmento de atuação que o corretor tem como público-alvo. E o que fazer? Que tipo de parceria? Fazer parcerias de negócios, isso a gente já faz parte